Ora bem, depois um outro aspecto, enfim, que aliás já foi também focado um pouco na comunicação anterior, é que, sobre o sentido escolar e na filosofia, penso eu que entendi bem, mas que há vários, digamos, items e funções, cada uma delas no seu, individualmente, mas que no seu conjunto, são obviamente importantes para os nossos estados de consciência. Nós temos de ter sensações, percepções, temos de estar atentos, emoções por aí fora. E quando se comparam vários seres vivos, os humanos, os primatas não humanos, enfim, vamos andando na escala filogenética, os invertebrados têm alguns destes processos, mas não têm outros, e enfim, há uma discussão onde eu não entro mesmo, onde é que começa de facto na escala filogenética o processo da consciência. O processo da consciência plena, ao meu ver, existe no ser humano. E depois há gradientes dessa mesma consciência. Um primata não humano seguramente tem consciência do ambiente que o rodeia, e um mamífero também, mas não projeta talvez as suas ações na ação futura, e que é aquilo que mais nos distingue dos outros animais, portanto não tem consciência plena do processo. E portanto há, digamos, gradientes. O que eu quero aqui dizer é que há gradientes do processo, mas disso não retira o ponto de eles estarem de facto sediados em estruturas orgânicas. E agora, passando para as estruturas orgânicas, que foi aquilo que eu queria falar. É um esquema muito esquemático, muito simplista, que vem quase da origem, do início das escritas que foram feitas talvez em meados, começaram a ser feitas em meados do século passado, das áreas cerebrais fundamentais para a consciência. Desde já o tronco cerebral e a formação reticular, que é muito importante para a situação de vigília. O tronco cerebral para muitas funções, enfim, do funcionamento do cérebro. Tronco cerebral que se projeta sobre uma outra estrutura que já falarei também, o tálamo, é uma estrutura fundamental para a consciência. Quando os indivíduos estão em coma, esta área cerebral tem de facto uma hipofunção marcada, e depois obviamente o córtex. E são as três áreas que são, digamos, as três estações, se quisermos dizer estações, muito importantes para o processo da consciência. Ora bem, eu saliento o tálamo porque, de facto, o tálamo é uma área cerebral de integração da informação sensorial. Portanto, a informação que recebemos do ambiente vem da periferia, vem pelos órgãos dos sentidos, mas integra-se a nível do tálamo. Ela também varia, enfim, a sua atividade consoante os ciclos de sono e vigília. Por exemplo, enfim, é tipo para dar um aspecto mais químico do processo, os anestésicos gerais deprimem a atividade do tálamo. O anestésico geral, em vez de contar a anestesia geral, no fundo é um coma induzido farmacologicamente, momentâneo. Obviamente, quando os fármacos saem do organismo, são eliminados, o indivíduo acorda, mas há algo que, enfim, interrompe a percepção, as sensações e a cognição dessas mesmas sensações, e é, de facto, induzido farmacologicamente, e muitos têm alguma, têm uma ação predominante sobre esta estrutura cerebral de integração da informação. Reparem que está ainda longe da área cortical, é bem mais profunda no cérebro e filogeneticamente bem mais conservada noutras espécies. E aqui um esquema, enfim, um pouco mais bonito, em que temos já, enfim, um cérebro humano que poderão reconhecer, e o tronco cerebral com a formação reticular, que, enfim, são, digamos que há depois vários núcleos desta mesma formação, que se dispõem ao longo da formação reticular, e aqui temos o tálamo, estamos aqui o tálamo, bem na porção interior do cérebro, que depois comunica com múltiplas áreas cerebrais, que são depois responsáveis por processar essa informação sensorial diversa. Uma outra área cerebral, portanto, estas áreas de facto são as áreas que eu diria como core do processo de possibilidade de consciência, na sua capacidade de ativarem áreas corticais importantes. E, portanto, desta conversa entre a formação reticular, tálamo e córtex, gera-se o processo de consciência. E sem elas não há consciência. Ora bem, outras áreas obviamente contribuem muito para a nossa noção do eu e para o nosso sentir em relação aos processos. E uma área muito importante cerebral é uma área relevante para o processamento das nossas emoções, da própria motivação, da memória, enfim, aquilo que nós chamamos de sistema límbico, em que é uma estrutura que tem aqui uma área que se chama hipocampo, uma amígdala, enfim, é uma estrutura mais ou menos complexa que fica em cima, rodeia aquela estrutura que é o tálamo, que eu referi. E, portanto, temos aqui o tronco cerebral com a formação reticular, o tálamo, por cima do tálamo, uma outra estrutura, enfim, também importante, que não falarei tanto, os ângulos da base,
e o sistema límbico que aqui a rodeia. Mas, mais uma vez, estamos ainda fora da zona cortical, o hipocampo já está intimamente relacionado com a zona cortical, já está próximo deles, o lobo temporal, mas que está bem, filogeneticamente ainda bem conservada e anterior à evolução do córtex humano, que no fundo é aquilo que, se olharmos para um cérebro de um animal, de um primata, mesmo não humano, ou de um humano, que distingue principalmente é o córtex e a complexidade do córtex. Mas todas estas estruturas que são tão importantes para a formação da nossa consciência do eu, estão conservadas filogeneticamente. E depois, obviamente, comunicam com o córtex. Ora bem, a amígdala é uma estrutura importantíssima que recebe muitos inputs do córtex, que envia muita informação para o córtex, é uma zona de integração emocional e que está francamente ativa sempre que nós processamos emoções, e as emoções são importantes para a nossa consciência do eu, sem qualquer sombra de dúvida. E enfim, este autor enfim, tem faz um esquema até bastante simples de o que acontece durante quando estamos acordados ou quando estamos a sonhar. De certa maneira, há uma conversa constante entre as zonas da amígdala, do controle emocional, e o córtex frontal, que, enfim, aquilo que nos faz tomar decisões, pensar o futuro e relembrarmos também do passado. Não só, mais uma vez, as funções não residem numa área. Essa área é importante para elas, têm que conversar com outras áreas. Mas, portanto, o córtex frontal a conversar com a amígdala, digamos que nesta conversa o córtex frontal fala mais alto, quando o indivíduo está acordado. E, portanto, vai controlando as emoções e vai processando, enfim, vai deixando-as vir à superfície, vai-as deixando vir à superfície, peço desculpa, à medida que se torna apropriado. Durante o sonho, é a amígdala que fala mais alto, isto é, as nossas emoções vêm mais à superfície, o córtex frontal, a atividade, e isto não é subjetivo. Há medições da atividade cerebral em que, de facto, quando estamos a sonhar, a atividade da zona da amígdala está exacerbada, do córtex frontal está diminuída. E, portanto, no fundo, há aqui uma dualidade de conversas em que umas vezes estão os mais atentos, outras vezes estão outros, mas há um processo dinâmico e saliente de conversa entre duas áreas. Não é uma das áreas que é importante, mas a conversa entre elas. Ora bem, e depois aqui a questão de haver, eu peço desculpa por alguns anglicismos, mas eu costumo dizer que a língua portuguesa é muito mais rica que a língua inglesa em quase tudo, mas de facto nestas coisas da consciência é difícil, há traduções que são difíceis de fazer, pelo menos para mim, que sou leiga mais na linguagem em português nesse processo. Nós usamos a mesma palavra para vários significados, os ingleses têm significados diferentes. Inputs não é bem o caso, enfim, entradas ou ligações, mas portanto, o que eu queria aqui foi um parênteses, porque eu não gosto de facto de fazer anglicismos, às vezes não consigo fugir deles. De facto, a outra mensagem que quero passar é que as ligações no cérebro, as conexões não são de todo, digamos, um para um, isto é, há, digamos, uma rede que tem sinais convergentes e sinais divergentes. A amígdala é um exemplo muito claro sobre isso, enfim, havia muitos outros exemplos, e de facto, quando esquematicamente, enfim, são esquemas de um circuito divergente em que há um neurónio que comunica com muitos outros neurónios, e um circuito convergente em que muitos neurónios comunicam com um único neurónio, e obviamente que os circuitos reais é um conjunto de tudo isto. Eu trouxe apenas aqui uma fotografia do neurónio, não sei se consegue ver bem, que é uma imagem real tirada ao microscópio do neurónio, enfim, feita por nós, mas muitos outros poderiam fazer, é uma técnica comum das pessoas que gostam de olhar para os neurónios, e portanto os esquemas não são tão diferentes da realidade. Portanto isto é um único neurónio, o corpo da célula está aqui, e depois muitas ramificações que obviamente vai comunicar com muitos outros neurónios e recebe informação de muitos outros neurónios. Agora, o que é que acontece quando nós olhamos só para uma zona de comunicação, enfim, para uma comunicação de um neurónio com outro neurónio? Em esquema, e se precisar de microscopia eletrónica mais complexa para vos mostrar, em esquema, é uma imagem muito clássica que já muitos estarão habituados. Há um neurónio, uma zona de um neurónio que se especializa a comunicar com outro neurónio, que liberta uma molécula que vai interagir com outras moléculas que estão de um outro neurónio e vai desencadear uma determinada resposta, e o outro neurónio fica diferente naquele momento em que estas moléculas que são libertadas por este neurónio estão presentes. Ora bem, o que é que isto tem a ver com o processo de consciência? Tem a ver com comunicação neuronal, mas tem a ver com um pouco mais do que isso. Nós sabemos que esta comunicação neuronal, e conhecemos que está aqui também esquematizado, e eu não vou entrar em detalhes moleculares, não se assustem, mas o que nós sabemos com grande rigor é que a comunicação neuronal se altera com a experiência e com a atividade anterior
desta mesma estrutura, isto é, uma estrutura cerebral, mesmo que seja a nível só de uma comunicação 1 para 1, se for sobreativada em determinado momento, o componente que está a receber a informação fica permanentemente alterado, permanentemente, enfim, mais ou menos, enfim, o espaço de tempo é variável, em função de vários fatores, mas a capacidade de receber a informação do lado que está, do neurónio que está a receber, porque há moléculas que se localizam na zona de recepção de informação, pode ficar permanentemente alterado, ou pelo menos alterado durante muito tempo. E há bocadinho, quando estava a discutir a questão da dor, eu estava a lembrar exatamente deste esquema, porque este esquema é bem conhecido das pessoas que processam, enfim, dos colegas neurologistas que percebem de dor, é bem conhecido de muita gente, mas também no caso da dor. O indivíduo tem um estímulo sensorial álgico de um determinado tipo. Se for muito intenso, ele pode desencadear alterações nos circuitos centrais, e os centrais incluem a espinal motor, também já é o sistema nervoso central, em que, mesmo depois de desaparecer o sinal sensorial, esse circuito fica permanentemente alterado e o indivíduo percebe-o como tendo uma dor, já sem ter a dor. Obviamente que os processos são reversíveis, há situações complicadas e há algumas até que não houve o estímulo inicial sensorial, e é aquilo que os neurologistas conhecem como dor neuropática, em que não houve, de facto, uma causa para a dor, mas o indivíduo sente a dor. Ora bem, a dor, e agora entramos no componente de filosofia, que não é a minha área, a dor é o estímulo sensorial, é a sensibilização das sinapses centrais, é seguramente o indivíduo que sente um enorme desconforto, mas há um substrato orgânico para ele e nós podemos não saber interferir sobre esse substrato, mas houve algo no percurso de sinalização da dor que ficou irremediavelmente, eventualmente, se for uma situação complicada, grave, patológica, alterado, que vai fazer com que o indivíduo sinta dor. E, portanto, isto tem que ver com esta função do sistema nervoso ser plástico, ele modifica-se em função da experiência e vai alterando os seus circuitos em função da experiência. Mais uma vez, pegando no eu, no proto-eu, até chegar ao eu autobiográfico, vai havendo uma alteração dos circuitos, vai haver uma maturação dos circuitos em função da atividade, em função, obviamente, de um programa biológico, mas em função da atividade. Daí tão importante as experiências prévias, enfim, do indivíduo, para depois, que muitas vezes condicionam a personalidade, ou sempre condicionam a personalidade que ele vai ter no fim. E, portanto, de facto, esta é a mensagem que estas sinapses, estas zonas de contacto entre os neurónios modificam-se em função da atividade neuronal, pode haver novas sinapses que se formam, pode haver sinapses que se perdem, e esse processo pode ser mais ou menos prolongado no tempo, dependendo de em que medida a própria maquinaria quase genética ou na sua capacidade de sintetizar determinadas substâncias fica alterada ao longo do tempo. A própria estrutura morfológica altera-se, pode-se alterar e, portanto, consoante o grau, obviamente, de alterações, também o tempo que demora a reversibilidade do processo. E, portanto, isto para vos dizer, era só para não esquecer de que as sinapses se podem reforçar, mas também se podem atenuar. Portanto, o processo é dinâmico. No fundo, para dizer, a meu ver, e isto é já uma interpretação minha, o eu autobiográfico resulta, de facto, do conjunto dinâmico das vivências que atuaram sobre o proto-eu e que foram atuando e, portanto, foram modificando o indivíduo e a nossa consciência vai emergindo daí, através, obviamente, de modificações da rede neuronal que está subjacente. Ora bem, e agora um pouco mais, já estou bem junto da segunda parte, já me estou a alongar, mas estou quase no fim, um pouco de algo mais de biologia, que nós conhecemos alguns circuitos importantes e algumas moléculas importantes